aprendemos então que o jejum, a oração, o contato com a palavra pode transformar as situações. Assim como Jesus venceu o inimigo no deserto, nós vencemos o inimigo no deserto da nossa vida quando estamos unidos à sua palavra. Depois nós vimos ali então que Jesus ele começa ali, vai iniciar o seu ministério e ele escolhe uma equipe de 12 pessoas. Ele capacita 12 homens com diferenças tremendas, homens que não tinham tanto valor para a sociedade, mas que nas mãos de Deus puderam fazer grandes coisas. E ali então Jesus começa o seu ministério. E ao longo do ministério de Jesus, nós dividimos o seu ministério em algumas classes, algumas coisas que marcaram bastante o seu ministério, que eram os milagres que Jesus fazia, as parábolas que ele contava, tantas ações que Jesus promovia naquela época, e ele transformou a vida de todo o planeta. Se nós estamos aqui hoje, é porque há 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui entre nós, no meio de nós, para transformar esse mundo. E esse mundo, graças a Deus, por ter Jesus, nós podemos hoje ter a oportunidade de conhecê-lo, através da Bíblia, através de uma igreja, de uma música, e tantas outras coisas que nos unem como igreja para falar de Jesus. Amém. Mas uma coisa que marcou bastante o ministério de Cristo era resgatar pecadores, era trazer pessoas de volta para onde nunca deveriam ter saído, ou talvez aqueles que nunca conheceram, vir para a casa que foi preparada para eles. E por muitas vezes Jesus ele lidava com as pessoas contando parábolas, e as parábolas de Jesus elas tinham um objetivo que era facilitar a compreensão das pessoas. Quando Jesus tinha uma mensagem importante para passar para o povo, uma mensagem divina, mas ele queria simplificar a linguagem para que o povo pudesse compreender de uma forma mais tranquila, uma forma mais abrangente, ele contava uma ilustração, contava uma história e ele facilitava então a compreensão do povo. Eu queria convidar você a abrir comigo uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, que é a parábola de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 traz para nós uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Possivelmente você já leu alguma vez, já escutou algum sermão a respeito. É uma parábola que realmente mexe muito com o nosso coração e traz para nós uma mensagem fantástica de Jesus. Lucas capítulo 15, e nesse momento eu convido você a fechar seus olhos e nós vamos conversar com esse Deus mais uma vez. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigado pela oportunidade que estamos tendo agora de abrir a sua palavra. Que nesse momento o Espírito Santo possa abrir o nosso coração e a nossa mente para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Por favor, Pai, cuida de cada um de nós nesse momento, perdoa o nosso pecado, não porque haja algum mérito em nós, mas porque te oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15 traz para nós como título: Jesus recebe pecadores. Você percebe logo pelo título que ele vai trazendo um contexto de Jesus recebendo pessoas que não eram judias, não eram judeus, eram gentios. E logo nos primeiros versículos nós encontramos assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É interessante que quando nós vemos a história de Jesus, nós percebemos que Jesus ele era um homem completamente diferente das pessoas que viviam naquela época. Como você sabe, Jesus, assim como aqueles outros, ele também era judeu, ele também tinha a sua religião, ele tinha as suas crenças, porém ele agia muito diferente do que a grande maioria do povo religioso da época se comportava. Logo nos primeiros versículos nós já encontramos ali que Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Naquela época um judeu não sentava com esse tipo de gente, eles tinham um preconceito tremendo. Mas quando nós enxergamos a Bíblia, nós percebemos que Jesus ele veio para buscar e salvar o perdido. Nada mais justo então do que ele estar com publicanos, com pecadores, com pessoas que não tinham ali talvez um respeito pela sociedade. Mas é interessante porque enquanto ele senta com publicanos e pecadores, chegam os fariseus, chegam as pessoas que eram os mestres da lei, os judeus, e eles começam a criticar Jesus pela sua atitude. E eles vêm sempre com um tom provocativo. E você percebe que eles vêm dizendo assim para Jesus: olha Jesus, nós não conseguimos acreditar que você está fazendo um negócio desse. Imagina só, você é judeu como cada um de nós, você conhece a palavra, e é interessante porque você senta com esse pessoal aí que é publicano, é pecador, e você sabe que judeu não se mistura com essas pessoas. Então eu queria que você explicasse para a gente,
Por que você senta com esse tipo de gente? Sabe que judeu não faz isso. E Jesus, muito inteligente, ele começa a conversar com aqueles escribas, com aqueles fariseus, e ele diz assim: olha, vocês querem entender por que eu me sento com publicanos e com pecadores? É muito simples. Existem vários grupos de pessoas na terra, e existem grupos que precisam de muita atenção. E para ilustrar para aqueles escribas e fariseus por que eles já sentavam com publicanos, com pecadores, com ladrões, com prostitutas, com pessoas que não tinham boa fama na época, ele começa contando uma parábola que você acompanha comigo no versículo 3. E diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa foi a primeira história que Jesus conta para aqueles publicanos e pecadores que estavam ali ouvindo, e também para os escribas e fariseus. E ele começa ilustrando como se estivesse ali naquele momento uma ovelha que havia se perdido do rebanho. É interessante porque ao longo da nossa vida cristã, por muitas vezes nós viemos até a igreja e nós ouvimos alguém dizer que a ovelha perdida, ela simboliza aquele irmão que se afastou da igreja. Por algum motivo ele vinha na igreja, ele congregava, talvez era dos desbravadores, era da recepção, era do ministério pessoal, ele participava da igreja, ou talvez ele só vinha na igreja para assistir o culto mesmo. E por algum motivo, esse irmão acaba se afastando da igreja e ele vai para fora, ele vai para o mundo. E nós entendemos que a ovelha perdida, ela representa esse irmão, que participava do rebanho e por algum motivo ele acaba se desgarrando do rebanho. Eu vou dizer para você que essa é uma visão que ela não está errada, porém é uma visão pequena daquilo que Jesus queria nos oferecer. Quando nós vamos um pouquinho mais a fundo, nós vamos lembrar que de todos os países, na verdade de todos os mundos criados por Deus, a Terra foi o único planeta que acabou caindo em pecado. Então Jesus, ele deixa tudo para trás, ele deixa todos os outros planetas e ele vem encarnar aqui como humano, no nosso planeta, porque ele precisava nos resgatar. Para que você entenda um pouquinho mais a fundo, naquela época, um pastor de ovelhas era diferente de um pastor de igreja. Nós estamos acostumados a ouvir falar de pastor e nós logo nos referimos a um líder religioso que vem na igreja, que faz um sermão, que batiza, que faz visitas. Mas na figura bíblica, a figura de um pastor, ele era um cuidador de ovelhas. Ele tinha ali as suas orientações, ele estudava para aquilo, ele normalmente seguia ali a família que já tinha o costume de cuidar de ovelhas, e quando ele ia crescendo, ele ganhava o seu próprio rebanho. E todos os dias, o pastor acordava bem cedinho, ainda pela madrugada, antes que o sol nascesse, fazia suas primeiras atividades, e ele ali ia para o rebanho, onde ele pegava as suas ovelhas, e ele tinha que todos os dias levá-la do aprisco onde elas ficavam, até o oásis onde elas se alimentavam. Então todos os dias era o mesmo trajeto. O pastor acordava, fazia suas primeiras tarefas, pegava as ovelhas e ia para fazer o alimento, para levar para comer, para beber água, levava para que elas tivessem ali as suas atividades diárias. E agora conta para nós então, que Jesus ele vai contando para nós que certo dia, esse pastor, ele volta para casa e ele percebe que das 99, quantas se perderam? Uma ovelhinha tinha perdido. E essa ovelhinha, ela não representa simplesmente esse irmão que se perdeu, mas ela representa todos nós. Porque um dia, nós também estávamos perdidos, longe de Deus. Mas Deus, que é o supremo pastor, que é Jesus, ele deixa todos os outros mundos, ele deixa o céu, ele deixa o seu trono, e ele vem à terra para se encarnar como humano, para salvar a mim e a você. Então, a ovelha perdida, ela, claro, representa alguém que está perdido, fora da igreja, mas ela também representa todo o planeta Terra, que um dia foi resgatado por Jesus. Mas é interessante porque, se você for prestar atenção, essa ovelha perdida, ela estava fora de casa, certo? Porque se ela estivesse em casa, ela estava perdida. Ela se perdeu fora. Imagina comigo, uma ovelhinha, ela conhece a voz do pastor, ela sente o seu cheiro, ela reconhece a sua voz e ela anda em rebanho. Ou seja, ela sabia que estava perdida, porque ela não via mais nenhuma ovelha com ela, ela não ouvia a voz do pastor, ela não sentia o cheiro do pastor, ela não conseguia mais ter nada do que ela tinha antes.
mas se encontrava no deserto perdida, sem ter quem resgatasse ela. Então olha só, a primeira história que Jesus conta, ele conta de uma ovelha que estava perdida, e ela estava fora de casa. E essa ovelhinha, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia como voltar, porque ela precisava do pastor, ela precisava de Jesus. E você entende isso aqui? A primeira história que ele conta, então, ele vai falando para aquelas pessoas que existem alguns que estão perdidos, e eles estão perdidos fora de casa, e eles sabem que estão perdidos, mas não sabem o que fazer para voltar. A primeira história que ele conta foi essa. Ele disse assim: olha, vocês entenderam o que eu quis dizer com isso? Vocês estão me criticando porque eu estou com publicanos e com pecadores? Vocês estão me criticando porque eu estou com pessoas que vocês não gostam? Mas entendam que existem pessoas que estão perdidas, e elas estão fora da igreja, elas estão fora dos caminhos, e elas sabem que estão perdidas, mas elas não sabem o que fazer para voltar. E se o pastor não for atrás delas, elas não sabem voltar o caminho. E é por isso que eu vou em busca dessas ovelhas. Mas aqueles escribas e fariseus eram pessoas difíceis. Por mais que eles olhassem os milagres, eles ouvissem as palavras, eles tinham uma cabeça difícil de entender. Eles não gostavam de ouvir, não queriam entender, tinham dificuldade. E é por isso que Jesus tem que contar mais uma história para eles. Ele conta a primeira história da ovelha perdida, e agora ele conta uma segunda história, que é a história da moeda perdida. E é uma outra história muito interessante, que você lê comigo a partir do versículo 8. E diz assim: ou como é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, Jesus agora ele vem e ele conta a segunda história em relação àquele ponto principal que ele ainda queria construir. E a segunda história, ela parece ter uma história estranha. Porque imagina comigo só, Jesus conta a história de uma mulher que ela tinha 10 moedas e ela perde quantas? Ela perde uma. Matemática básica, 10 menos 1, sobram 9 moedas. Agora imagina comigo, ela tinha 10 moedas. Ela perde uma moedinha só e já fica em desespero. Ela perdeu muito pouco. Mas nós não compreendemos a fundo o que Jesus queria dizer com aquilo. Por quê? A cultura dizia tudo. Ele não precisava explicar para as pessoas que estavam ouvindo ele na época o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas para nós que vivemos tanto tempo depois, uma cultura tão diferente da de Jesus, nós precisamos voltar na história para entender o que ele queria dizer com aquilo. E era mais ou menos assim: tinha um casal ali na igreja. O casal se apaixonou, começou a conversar, engataram ali um namoro, e eles queriam se casar. Imagina só, para que acontecesse o casamento, não era tão simples assim não. De falar assim: olha, eu quero casar com você, vamos marcar a data do casamento, vamos lotar a igreja, vamos fazer uma festa e acabou. O noivo, ele tinha que pagar o dote para o pai da noiva. Então imagina só, já que ele quer casar com a filha do rapaz, é simples. Ele vai até ela, pede em casamento, paga uma grande quantia de dinheiro e podia se casar com ela. Eu fico imaginando, né? Quanto será que valiam as mulheres daquela época? Eles vendiam por um preço e o noivo tinha que pagar o dote. Então, ele chegava ali apaixonado pela moça, decidia casar com ela, e ele levava então no dia do casamento um saco de moedas de dinheiro, entregava para o pai da noiva e falava assim: olha, eu quero casar com a sua filha e está aqui o pagamento por ela. O pai então pegava aquele saco de dinheiro, pegava um outro saquinho menor, e daquele tanto de dinheiro que ele pegou pelo casamento da filha, ele separava 10 moedas num outro saquinho, e no dia do casamento ele chegava na filha e falava assim: filha, olha só, eu vou te entregar essas 10 moedas que eu tirei do dote, e ela significa para você o seu seguro de vida. Como assim? Olha só, essas 10 moedas você não pode usar em qualquer situação. Você vai pegar as 10 moedinhas, vai guardar com você, e em duas opções você vai usar. Primeira, se o seu marido for para uma guerra, que naquela época era muito comum, se ele for para a guerra, demorar muito tempo para voltar, e você precisar comprar comida,
pega esse dinheiro e usa. Agora, uma segunda situação: se por algum acaso, na guerra ou por um outro motivo, o seu marido vier a falecer, pega esse dinheiro, volta para a casa da família, compra comida, arque com os seus problemas primários com esse dinheiro aqui. Nós não sabemos qual era o motivo, e possivelmente não era nenhum desses. E essa mulher, ela perde uma moeda, ela entra em completo desespero. E ela começa agora a procurar incessantemente pela moeda. E quando ela acha, ela faz uma grande festa. E você vai perceber comigo que a moedinha, ela não é um ser vivo. Ela não tem consciência, não tem nada. Então veja só, Jesus conta a primeira história. A ovelha estava perdida fora de casa. Ela sabia que estava perdida, mas não sabia como voltar. Agora ele conta uma segunda história da moeda. A moedinha estava perdida dentro de casa. E ela não sabia que estava perdida, porque ela não tem consciência nenhuma. Nós encontramos aqui então Jesus construindo uma história, e ele consegue agora dizer para nós que existem dois grupos de pessoas. Existem aquelas pessoas que estão perdidas fora de casa. Elas estão perdidas fora da igreja. E elas sabem que estão perdidas, mas elas não sabem o que fazer para voltar. Elas precisam de uma visita, precisam de um pastor, precisam de cuidado, de oração. Elas sabem que estão perdidas, mas não reconhecem o caminho de volta e precisam de ajuda. Mas há uma segunda história que ele conta, e essa ele vem dizer que também existem pessoas que estão perdidas, mas agora dentro de casa. E por incrível que pareça, elas não sabem que estão perdidas. É o segundo grupo de pessoas. Há aqueles perdidos, longe da igreja, sabem que estão perdidos, mas não sabem como voltar. Mas há um grupo que critica, estando dentro da igreja, e também está perdido, mas não sabe que está perdido. Porque ele acredita que vindo na igreja, ele ali está cantando, está louvando, está ouvindo uma palavra, e para ele aquilo lhe basta. E por muitas vezes, nós corremos um grande risco de estarmos perdidos dentro de casa, sem saber que estamos perdidos. Jesus ele é tão inteligente, que ele começa a criar as histórias, e a próxima que ele vai contar, ele tenta fazer uma junção das duas. A parábola do filho pródigo, talvez seja para você a mais conhecida, porque nós sempre ouvimos falar do filho pródigo. E você percebe que a estrutura que Jesus ele usa nas parábolas, ele tenta construir a história de uma forma que ela seja parecida. Por quê? Perceba comigo. A primeira história que ele conta, ele vem dizendo de uma ovelha. A ovelha está perdida. Então, a primeira estrutura, alguma coisa se perdeu. A primeira história, a ovelha está perdida. Na segunda história, a moeda está perdida. E na história do filho pródigo, o filho está perdido. E daqui a pouco você vai perceber que alguém vai atrás daquilo que está perdido. Porque na primeira história, a ovelhinha perdida, o pastor foi atrás dela. Na segunda história, a moeda perdida, a mulher foi atrás dela. E na terceira história, o filho perdido, o pai está na porta esperando pelo filho. E daqui a pouco você vai perceber também que existe grande alegria. Aqui está falado como júbilo, quer dizer festa, alegria. Vai haver um grande júbilo quando aquilo que está perdido é encontrado. Então, a ovelha perdida foi encontrada, houve festa. A moeda perdida foi encontrada, houve festa. E o filho perdido, quando foi encontrado, também houve festa. Deus queria mostrar para nós que existe muita tristeza quando alguma coisa está perdida, principalmente quando é um filho. Mas de igual maneira, também existe muita alegria quando esse filho retorna, quando esse filho é encontrado. E só quem já perdeu alguma coisa sabe a dor que é ter alguma coisa perdida. Infelizmente, nós perdemos pessoas, e por muitas vezes isso machuca o nosso coração. Mas a grande tristeza de perdermos pessoas é que nós não temos a esperança de reencontrarmos ela ainda nesse plano, antes que Jesus volte. Mas às vezes nós perdemos alguns bens materiais, e talvez isso deixe nosso coração muito aflito também. Possivelmente você já perdeu dinheiro. Alguém já perdeu dinheiro aqui? Quem já perdeu dinheiro? Alguém te devolveu o dinheiro que você perdeu? Alguém teve essa experiência? Mas você fica devendo que devolvesse, né? Alguém já perdeu o celular na rua? Ou em algum lugar? Quem já perdeu o celular aqui? Muita gente também. Alguém te devolveu o seu celular? Você ficou feliz? Imagina só. Quando a gente perde alguma coisa, a gente fica triste.
mas quando a gente encontra, a gente fica muito feliz. Eu lembro que há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos, eu era um jovem, bem criança ainda, e eu gostava muito de jogar videogame. Era um hobby que eu tinha naquela época, quando eu era pequeno. E eu lembro que a minha família nunca teve muitas condições de comprar um videogame assim. Naquela época, estava lançando o Xbox 360, estava lançando o PlayStation 3, e a minha família comprou o PlayStation 1 para mim. Bem usado, bem velhinho ali, quase não pegava, às vezes tinha que dar um tapa nele para ele pegar os jogos. Era bem difícil de pegar. Mas eu fiquei muito feliz com o presente. Fiquei feliz demais. Mas durou algumas semanas e pifou. A gente levou para consertar ali, mas não tinha jeito. Os rapazes ali falaram que não dava para consertar, que o preço de consertar até comprava outro, né? E eu acabei ficando sem videogame. E eu lembro que nessa época, eu estava chegando perto dos 10 anos de idade, e a minha mãe chegou em mim, e ela falou assim: olha, você está crescendo, você gosta de jogar bola na rua, está toda hora na rua brincando, então eu vou fazer o seguinte, para que você não fique toda hora tendo que bater no portão, tocando a campainha, eu vou fazer uma cópia da chave do portão e vou te entregar. E aí ela comprou aquela cópia da chave, ela comprou um cordãozinho, e ela falou assim: olha, toda vez que você sair de casa, pega a sua chave, pendura no seu pescoço para que você não perca a sua chave. E eu falei: tá bom, mãe, pode deixar que eu não vou perder. E estava chegando perto do Natal. E aí o meu primo, que é bem mais velho que eu, já tinha condições financeiras, ele decidiu trocar de videogame. Ele tinha um PlayStation 2 na época, e ele foi comprar o 3, que era lançamento. E aí quando a minha mãe descobriu que ele ia trocar de videogame, ela fez uma oferta para ele. Mas olha, já que você vai trocar, me vende esse seu usado que eu vou dar de presente para ele de Natal. E aí, a minha avó morava com a gente na época, faltava uma semana para o Natal, e ela falou assim para mim: olha, eu vou te contar um segredo, mas você não pode falar para ninguém. Você finge que você nem ouviu te contar isso aqui. Eu falei: tá bom, vó, pode deixar. Ela falou assim: olha, a sua mãe se juntou com seu pai aí, comprou o PlayStation 2 do Fábio, que é usado, e vão te dar de presente de Natal. Mas eu já estou te contando antes, para você não ter que parar no hospital em plena noite de Natal. Por quê? No ano anterior a esse, o meu sonho era ganhar uma bicicleta. E aí minha mãe comprou uma bicicleta para mim no dia do Natal. E aí ela me deu assim, antes da hora, né? Era dia 24 de dezembro, era mais ou menos 1h da tarde, ela falou assim: vamos dar uma volta. E eu não sabia andar de bicicleta. Eu queria uma bicicleta, mas não sabia andar. A primeira vez que eu fui andar de bicicleta, eu fui descer um morro. No meio do morro tinha uma lombada. Na hora que eu vi a lombada, eu falei assim: eu preciso frear. E eu apertei só o freio da frente. E aí eu dei uma cambalhota, eu caí feio. Tanto que o meu nariz, se vocês verem, ele é quebrado até hoje. Não consertou. E eu passei a noite do Natal inteira no hospital ali, minha mãe ali com o peito todo torto, e a cara toda sangrando, o maxilar deslocado. Foi horrível. Eu fiquei 15 dias comendo sopinha, né? Minha mãe pegou aquele peru de Natal, bateu no liquidificador com purê, com arroz e feijão, eu comi uma papinha só, para ver se pelo menos sentia o sabor do Natal. Mas é interessante porque nessa época, chegou o dia do Natal, o dia 24 de dezembro, e eu falei assim: hoje eu vou ganhar meu videogame. Eu estava todo feliz. E aí, é tradição, a família vem toda para casa, né? Todo mundo se reúne, vem a avó, vem o tio, vem os parentes todos. E minha mãe falou assim: olha, pode ir brincar na rua, mas quando for umas 5 horas da tarde, você vem para casa para tomar banho, se trocar e esperar a família. Eu falei: tá bom, mãe, pode deixar. E aí eu saí de casa, feliz da vida, porque sabia qual era o meu presente. E quando eu saía de casa, eu pegava o meu cordãozinho e colocava no bolso, porque eu tinha vergonha daquele negócio pendurado. Eu também. Você também faria isso, né? E aí chegou o dia do Natal, eu estava brincando ali com os meus amigos. Quando deu 4h30, eu olhei no relógio, tinha um relógio bem 10. Eu olhei no meu relógio e falei assim: olha, é 4h30. Eu vou chegar antes do horário que minha mãe falou, para mostrar que eu tenho responsabilidade. E eu fui para casa. Quando eu cheguei no portão e eu coloquei a mão no meu bolso, eu vi que minha chave não estava lá. Eu tinha perdido a chave. Era dia do Natal. E eu não sabia o que fazer. E aí eu falei assim: poxa vida, logo hoje eu vou perder essa chave, né? O portão tinha uma chapa assim, não dava para ver quem estava lá dentro nem quem estava lá fora. E aí eu toquei a campainha, a minha mãe veio, achando que era um parente que tinha chegado já. Ela abriu o portão, quando ela me viu, ela falou assim: ué, cadê sua chave? Eu coloquei a mão na cabeça e falei assim: então, mãe, é que eu perdi. Eu lembro que minha mãe me pegou pela mão assim, com aquele carinho de mãe quando tá brava assim, sabe?
ela foi me puxando assim, ela me levou até o quarto dela, eu sentei na cama dela, ela pegou uma caixa em cima do guarda-roupa, desembrulhou na minha frente, e falou assim: sabe o que é isso aqui? Eu falei assim: eu sei, mas é um PlayStation 2. Ela falou assim: isso aqui era o seu presente de Natal, porque você desobedeceu, você perdeu, você achava que você não vai mais ganhar. Eu fiquei pensando: nossa, mas eu acabei de ganhar, eu estou de castigo, nem ganhei o negócio, eu estou de castigo. E eu comecei a ficar desesperado, saí correndo, fui para a rua de novo, chamei todo mundo para me ajudar. Demoramos umas 2 horas. A mãe do meu amigo me chamou e falou assim: essa chave que você tinha perdido estava embaixo do carro, na garagem dela. Eu não sei como foi para lá, né? Mas eu achei a chave, voltei para casa e ganhei um videogame. Não podia faltar, né? Para coroar aquele Natal. Mas eu aprendi que a gente fica muito triste quando a gente perde alguma coisa que a gente não queria perder. Mas a gente fica muito feliz, a gente fica feliz demais quando a gente encontra aquilo. E eu fico pensando que talvez no coração de Deus seja a mesma coisa. Deus fica triste demais quando Ele encontra um filho dele que está perdido. Eu fico pensando na tristeza do coração de Deus quando Ele vê um filho que já conheceu, que já teve presente, mas está longe. Mas Ele fica muito feliz também quando Ele traz esse filho de volta, quando Ele reencontra esse filho. E a terceira parábola que Jesus conta, ela traz um conceito muito bacana para a gente conhecer. Porque a história do filho pródigo, ela traz ali um contexto que mostra para a gente a forma que Deus ele nos aceita, a forma que Ele age conosco. E quando você for ler comigo, agora, pode esperar um pouquinho. A partir do versículo 11, ele vem para o pai e fala assim: pai, olha, eu quero a minha herança. E agora que está vindo para nós, o pai, ele lhes repartiu. Ou seja, os dois receberam. Naquela época, o filho mais moço, mais novinho, ele tinha todo o direito de receber a parte que cabia dele da herança. Porém, você sabe muito bem que para receber uma herança, o pai tem que estar o quê? Tem que estar morto. Ele chega no pai ainda vivo, porque ele mesmo pede para o pai, e ele fala assim: pai, olha, eu quero a minha parte da herança. Mas o pai estava vivo. É como se, em outras palavras, o filho tivesse dito assim: pai, olha, por mim o senhor morria. Se dependesse de mim, o senhor estava morto. Eu quero que o senhor venha aqui e me dê a minha parte dos bens. E eu fico pensando aqui que nesse momento, o pai poderia ter tido algumas atitudes em relação ao filho. Por exemplo, ele podia chegar e falar assim: filho, mas para eu te dar a herança, eu tenho que estar morto. Eu estou vivo, então você não vai receber agora. Ou ele poderia ter falado assim: filho, olha, você está querendo que eu morra? Quem vai morrer é você. Ou uma terceira situação, ele podia falar assim: filho, você quer a sua herança? Então tá bom, pega a herança. Qual que o pai escolhe? A terceira. Sabe por quê? Porque nós entendemos que Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita, mesmo Ele sabendo que nós podemos com aquilo nos dar muito mal, mas Ele respeita. Deus ele não vai impedir você de fazer uma tragédia às vezes. Tem gente que quer tentar Deus: Senhor, eu vou pendurar aqui essa corda, eu vou me pendurar na corda, vou me enforcar. Se o Senhor for comigo, o Senhor vai me tirar da corda. Querido, se você se enforcar, você vai morrer. Deus respeita as nossas escolhas. Ele respeita tudo que nós queremos, mesmo sabendo que a gente pode se dar muito mal. Isso se chama livre-arbítrio. Deus respeita. Então veja só, aquele irmão ele pede a herança e o pai lhes repartiu os haveres. Os dois pegaram. Agora a Bíblia conta para nós que esse filho ele vai para uma terra distante. E por que ele vai para uma terra distante? Porque se ele ficasse onde ele estava, ele seria apedrejado, ele seria morto. Porque ele queria que o pai morresse. Ele pegou uma herança que ele não tinha direito naquele momento. É por isso que ele vai para longe. O grande problema é que quando esse filho ele vai para longe, ele começa a conhecer coisas que ele não deveria ter conhecido. Ele começa a viver uma vida diferente. E ele começa a gastar tudo que ele tinha. Versículo 14 diz assim para nós: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali
Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Você percebe que esse filho, então, ele pega a herança, ele vai para longe, ele gasta tudo o que ele tinha. O que simboliza para nós que quando nós saímos de Deus de uma forma que não era para ser a certa, nós vamos para quebrar a cara. Aquele filho, então, ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo o que ele tinha. Quando ele percebe que ele está pobre, Jesus diz para nós que ele se agrega a um dos cidadãos daquela terra e ele vai cuidar de porcos. Para que você entenda, os judeus, eles não comem carne de porco. E para eles, trabalhar com porcos é a mesma coisa de dizer para você que você desceu de nível. Trabalhar com porcos é a mesma coisa de falar para você assim: olha, você estava num patamar e agora você desceu de patamar. Porque ele queria dizer para nós que quando nós vamos para longe da casa do Pai, quando nós vamos para longe de Deus, nós estamos descendo de nível. Você entende isso? Nós estamos descendo de nível. Mas quando ele percebe aquilo, a Bíblia diz para nós que aquele filho, ele caiu em si. Ela fala assim: olha, ele caindo em si, lembrou de todas as coisas que o pai tinha em casa, que até os escravos do pai tinham. Essa palavra caindo em si, ela nos faz entender que daqui para trás, esse filho estava fora de si. A partir do momento que ele chegou para o pai e falou assim: olha, pai, por mim o senhor está morto, por mim o senhor morre, dá minha herança porque eu estou indo embora. Esse filho estava fora de si, não estava bem da cabeça. Uma pessoa que se afasta de Deus, uma pessoa que se afasta do Pai, ela não está bem da cabeça, ela não está bem com os seus neurônios, com o seu pensamento, ela não está bem. Mas agora diz para nós que ele caiu em si, e esse cair em si, talvez seja hoje Deus dizendo para nós, que estamos aqui na igreja, que nós também precisamos cair em si, fazer uma leitura da nossa vida, fazer talvez uma projeção para assim: Senhor, o que eu estou fazendo? Como que eu estou vivendo? É possível que nessa noite Deus tenha te trazido aqui nessa igreja para que você caísse em si e você pensasse: pai, o que eu tenho feito da minha vida? E você percebe que esse ato de cair em si, ele transformou a vida daquele jovem. Porque a partir do momento que ele caiu em si, as coisas começaram a mudar. Versículo 18 diz assim para nós: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu vou repetir esse versículo. Ele diz assim para nós, que o pai, correndo, o abraçou e o beijou. Para te contextualizar aqui, naquela época, o chefe de família era uma grande humilhação que ele corresse. Você não via um chefe de família, você não via um pai, você não via alguém de respeito andando rápido, andando correndo. Era uma humilhação correr. Mas a partir do momento que aquele filho foi para distante da casa do pai, pedindo a sua herança, quando ele voltasse para casa, todo mundo sabe quem ele é. Quem é esse homem? É aquele menino que queria que o pai morresse. É aquele que pegou o dinheiro, foi para longe, gastou tudo que ele tinha e agora volta arrependido. Sabe qual era a primeira coisa que ele sofreria? A pena de morte. As pessoas, a reconhecerem aquele filho voltando para casa, elas iriam apedrejar no meio do caminho. É por isso que quando o pai avista aquele filho, ele começa a correr. Agora ele abraça o filho. Por quê? Se ele não abraçasse, ainda ali, naquele momento, o filho ainda corria risco. Mas a partir do momento que ele abraçou o filho, ninguém jogaria uma pedra, porque poderia pegar o pai. E quem mandava era o pai. Mas esse ato de correr representa para nós tudo que Jesus fez por nós também.
Porque você percebe que era um ato de humilhação para um pai de família sair correndo. Mas se aquele pai não corresse, o filho morria. Em outras palavras, o pai se humilha para que o filho não morra. Se o pai não corre, o filho morre. Se o pai não se humilhasse, o filho morria. Aquele pai então ele corre, ele sai correndo, ele se humilha para que o filho não morresse. Você consegue lembrar de alguém que se humilhou por você para que você não morresse eternamente, mas que tivesse uma nova chance? Jesus também se humilhou por cada um de nós. Mas agora você percebe que esse filho, ele voltou para casa. Agora o pai começa a conversar com ele e fala assim: olha, manda matar um novilho cevado, coloca uma sandália no pé dele, uma anel no dedo, prepara uma grande festa, porque esse filho estava perdido, mas ele foi encontrado. Ele estava morto, mas ele reviveu. Amém. E o filho vai dizer assim: pai, olha, eu venho aqui na sua casa para ser um trabalhador qualquer. Eu venho aqui para trabalhar para o Senhor, para ser um escravo. E o pai fala assim para ele: olha, na minha casa, quando você volta, você não é escravo coisa nenhuma, mas você volta para a sua posição de filho. E eu entendo com isso que não importa o que nós podemos como seres humanos fazer, não importa o quão longe a gente caminhe, nada do que nós fazemos pode tirar 1% do amor de Deus por nós, porque esse amor é infinito, esse amor é grande. Mas agora a história continua. A gente podia parar por aqui, mas ainda existe um outro irmão, o irmão mais velho. E a partir do versículo 25 diz assim para nós: o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28 diz que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, seu filho, que desperdiçou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Você percebe que nesse momento o irmão, ele estava fora. Quando ele voltou, ele começa ali a conversar com o pai, ele começa na verdade a ouvir as danças daquela festa, ele chama um dos criados, e ele começa a conversar com ele: olha, mas o que está acontecendo aqui? Por que essa festa? Porque quando eu saí para trabalhar estava tudo normal, agora eu volto a uma festa, não estava nada planejado. E aí o cara fala assim para ele: olha, é porque o seu irmão voltou para casa, o seu pai recuperou com saúde, e por isso uma grande festa. Vem para a festa, vamos se animar com a gente. E agora diz para a gente a Bíblia que aquele irmão mais velho, ele não queria entrar na festa. Você percebe que quando o pai, ele entrega a herança, a Bíblia diz que ele lhes repartiu os haveres. Os dois receberam. Aquele filho mais velho, por ser o mais experiente, por ser ali o primogênito, ele poderia ter tido como irmão a responsabilidade de fazer o meio de campo para trazer de volta, para conversar com o irmão e falar assim: olha, irmão, você está ficando maluco, cara. Esse negócio de pedir o dinheiro do pai, o pai está vivo, ele não morreu ainda. Faz o seguinte, olha, esquece as brigas, esquece os problemas, esquece o que passou, vamos recomeçar. Faz o seguinte, vai no pai, conversa com ele, dá um abraço. Se não está bem, não tem problema, a gente vai resolver isso aqui. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. O pai foi, pegou o dinheiro e deu para os dois filhos. Ele recebe como se nada tivesse acontecido. Agora o filho mais novo, ele vai para uma terra distante, ele começa a gastar o dinheiro dele com tudo que não devia, ele volta para casa arrependido. E quando ele volta, esse irmão está lá do lado de fora e não queria entrar para a festa. Até o pai saiu de lá da festa, veio conversar com o filho e falou: seu filho, pelo amor de Deus, o seu irmão voltou para casa bem, vamos comemorar com ele. E ele fala assim: pai, mas como é que pode? Há tantos anos eu estou aqui na sua casa, o senhor nunca matou um cabritinho para mim, fazer um churrasco com os amigos aqui. Agora vem seu filho, que gastou o dinheiro dele com prostituta, o senhor vem fazer uma festa para ele.
Ele começa a acusar o irmão. Ele começa a não querer entrar na festa. Sabe, amigos, a Bíblia, ela não diz para nós muitas coisas. Elas ficam nas entrelinhas. Ficam talvez cabendo da interpretação. E a gente pensa que naquela época não existia um meio de comunicação como o que nós temos hoje. O filho foi para longe, uma terra distante, a gente não sabe para onde, mas não tinha WhatsApp para comunicar com a família, não tinha Facebook para postar uma foto, o Instagram para fazer um story, um Twitter para fazer uma publicação dizendo: eu estou bem. Não tinha nada. O filho foi para longe. E agora esse irmão que estava do lado de fora, ele vem para o pai e fala assim: pai, mas esse menino estava gastando dinheiro dele com prostituta, com tanta coisa. Qual é que aquele irmão sabia? Você começa a perceber o coração duro do irmão, de não querer receber o irmão. Agora atenção aqui, porque a Bíblia não diz o que eu vou falar, não diz, mas cabe de uma interpretação, e é possível, é uma possibilidade. É possível que o filho mais velho, ele se envolvia com as mesmas coisas que o irmão dele se envolvia. É possível que o filho mais velho tivesse os mesmos problemas que o filho mais novo. A diferença é que um todo mundo sabia, o outro ninguém sabia. O filho mais novo é símbolo dos pecados públicos. O filho mais velho é símbolo dos pecados que estão ocultos, escondidos. Mas quando Jesus conta essa história, ele começa a conversar ali com aqueles escribas e fariseus. Ele diz assim: filhos, entendam que existem pessoas perdidas fora de casa, que é a ovelha, mas também tem pessoas perdidas dentro de casa, que é a moeda. Agora você tem que entender que muitas vezes nós criticamos os que estão lá fora, estamos perdidos de igual forma. Ele falou assim: preste atenção, porque eles têm perdidos lá fora, mas também têm perdidos aqui dentro. O filho mais velho, ele representava aqueles que estão perdidos, muitas vezes, dentro de casa, e às vezes nem sabem que estão perdidos. Mas agora o pai vai lá fora, e ele fala assim: filho, entra na festa. Para que você saiba, a festa, as festas do Antigo Testamento, elas eram um período de uma festa de confissão. As festas eram um confessionário. Para eu entrar na festa, eu confesso meu pecado, mato meu filho e entro. O pai mandou tomar um filho cevado, porque ele recuperou o filho com saúde. Ele tinha que confessar o seu pecado. Ele confessa o pecado e entra na festa. Mas esse filho mais velho, talvez se confessasse o pecado, todo mundo conheceria quem ele sempre foi e ninguém sabia. Jesus, ele preparou o coração daquelas pessoas. Primeiro, que existem perdidos fora de casa, que sabem que estão perdidos. Mas ele falou assim: olha, tem muita gente que critica, mas também está perdido dentro da igreja e não sabe que está perdido. A festa era um confessionário. A Bíblia não diz se aquele irmão entrou ou não entrou na festa. A parábola ela termina na Bíblia, mas ela continua aqui no jardim prudência. Porque a pergunta que fica no ar: será que nós vamos entrar na festa? Será que nós vamos confessar o pecado? Será que vamos mudar de vida? Será que vamos olhar o mundo com uma outra ótica de saber perdoar o irmão? De saber olhar para o futuro e falar assim: olha, independente do que ele fez, eu preciso perdoar, eu preciso mudar. Quando nós oferecemos perdão, nós liberamos do nosso corpo talvez um peso gigantesco das costas. Nós conseguimos colocar na nossa mente um hormônio que transforma o nosso coração. Nós precisamos perdoar as pessoas, perdoar os nossos irmãos, e mais do que tudo, é também receber o perdão de Deus. Mas para receber esse perdão, tem que confessar, tem que entrar na festa. A pergunta que fica para nós é essa: o que nós vamos fazer? Será que nós vamos receber esse perdão? Será que nós vamos conversar com Deus? Vamos perdoar o próximo? Vamos receber esse perdão de Deus? Nós precisamos muito disso. Que nós não sejamos nessa noite como aquele filho mais novo, que por algum motivo foi para longe do caminho do Pai. E se você seja talvez esse filho, saiba que Jesus está aqui agora. E aquele mesmo pastor que foi em busca da ovelha perdida é o Jesus que vai em busca de você. E se por algum motivo você é o filho mais velho,
que nunca foi para longe da casa do Pai, que continua aqui dentro, mas com o coração igualmente perdido, sabe que o mesmo pastor, ele está aqui para resgatar, para ensinar, para corrigir, para falar assim: filho, muda de vida, se transforma, entra na festa, porque está acabando o tempo. Uma hora essa festa acaba, Jesus volta, e aquele que está perdido não se acha mais. Aquele que já está salvo não se perde mais. Mas o meu maior medo é que nós estejamos no grupo das pessoas que se perderam e o tempo acabou. Nessa noite, você recebe de Deus mais uma oportunidade para pedir o perdão dos pecados, para falar assim: Senhor, pelo amor de Deus, se eu olhei os que estão lá fora e julguei, perdoa o meu coração, me ajuda a estar perdoado por Ti e buscar os perdidos. Nós, como igreja de Deus, nós temos uma missão. A nossa missão é estarmos perdoados por Deus, oferecendo perdão e salvando aqueles que estão lá fora. Quantas pessoas você conhece que já ocuparam esses bancos aqui, que já estiveram entre nós, e por algum motivo que nós não sabemos, ou até você saiba, está lá fora? É a sua missão buscar. Elas sabem que estão perdidas, mas não sabem o que fazer para voltar. O Supremo Pastor, que é Jesus, ele precisa de você como um representante para ir até lá e falar assim: não, você vai voltar para casa. As suas férias acabaram. Acabou o período de férias, das férias espirituais. Você vai voltar para a casa do Pai e você vai ser salvo. Porque assim como o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele é colocado na mesma posição de antes. Para isso, precisamos entregar o nosso coração. Nós vamos cantar mais uma música agora. Enquanto nós cantamos esse hino juntos, como uma congregação, eu quero que vocês se coloquem de pé, para que possamos juntos cantar esse hino que diz que nós precisamos nos entregar a Deus, precisamos nos entregar ao Pai e pedir para que Ele transforme o nosso coração, que Ele possa transformar a sua vida hoje, que você receba o perdão de Deus, que você perdoe aquele que te ofendeu e que você busque aquele que está lá fora, traga de volta, e que o Pai recebe da mesma forma. Ele não rejeita, Ele recebe com carinho, com amor que somente um Pai pode dar. Eu tenho certeza que tudo será transformado em nome de Jesus. Muito bem, irmãos. Depois de uma mensagem tão especial, né? Foi ao encontro dos nossos corações. Vamos colocar em pé e vamos cantar o hino Entrega. Preciso a Ti entregar, preciso ouvir Tua voz a mim falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração
quero pra sempre servi-lo, por onde for. Entregue totalmente a Jesus, para permitir que a obra que Ele pode fazer em nós seja uma realidade, e que possamos ser transformados por essa palavra, renovados por esse poder que transforma, e possamos levar a salvação àquele que está perdido. Que recebamos hoje o perdão de Deus, a certeza do perdão, e possamos oferecer esse perdão aos que estão lá fora, para trazer de volta, enchermos esse local de novo, de pessoas salvas em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Querido Deus, obrigado pela sua palavra, que mais uma vez pode confortar o nosso coração. Que possamos a cada instante da nossa vida sentir o calor do Espírito Santo, a sua presença, e possamos agir de tal forma para que as pessoas reconheçam o Senhor. Que nessa noite, Pai, haja salvação entre nós. Que possamos receber o teu perdão, possamos receber a sua graça. E a partir do momento que nós somos salvos, Pai, possamos oferecer essa salvação para as pessoas aí afora. Nós temos uma grande missão pela frente, Senhor, de trazer alguém de volta. E nós queremos trabalhar para Ti. Então que o Espírito Santo capacite a nossa vida, capacite o nosso coração, a nossa vida, para que possamos levar esse testemunho fora e trazermos os Seus filhos de volta, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado da nossa vida. E nós queremos agora, Pai, por favor, nos capacita para pregar a Tua volta. Perdoa hoje o nosso pecado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nesse momento chamamos os desbravadores. Que possamos ser usados como instrumento nas tuas mãos
Abençoe a todos nós, Jesus Cristo, abençoe nossos familiares.